Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sunderland Castro e hoje nós vamos falar da primeira viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para encontrar Donald Trump. Mas antes de falar toda essa questão do evento que vai, juntar o Bolsonaro com Donald Trump lá no encontro, é necessário a gente ter um contexto histórico. Bolsonaro anda em suas redes sociais falando que pela primeira vez um presidente anti-americano está se reunindo com um presidente americano para desenvolvimento. Preste muito bem atenção, nós brasileiros nunca tivemos desavença com os norte-americanos, pelo contrário, fomos até aliados na Segunda Guerra Mundial. É importante salientar para as pessoas ignorantes na qual segue Bolsonaro, na qual são seus seguidores, que não conhecem fatos históricos e que ficam se equivocando. Brasil, de forma alguma, em hipótese alguma em sua história, foi inimigo ou anti-americano. Nós tínhamos a proteção dos nossos interesses, assim como os americanos. Até porque a nossa economia se baseava na importação do que na exportação. Nós importávamos muitos produtos vindos da Inglaterra, porque na verdade era um país que tinha seu poder econômico e hegemônico no mundo todo, até que na Segunda Guerra Mundial, conforme a queda hegemônica do capitalismo britânico, passou para ser os Estados Unidos e aí começamos a comercializar produtos industrializados americanos. Porém, Getúlio Vargas deu um início no sistema industrial no Brasil, na qual foi prosseguido por Juscelino Kubitschek e aí até por diante, né? Porém, quero dizer o seguinte: os americanos, de forma alguma, jamais foi parceiro nosso. Jamais foi companheiro do Brasil. Até porque no hemisfério sul e no hemisfério norte há uma longínqua distância entre os dois países. Então, o Brasil poderia se posicionar e ser um país potencial da América do Sul, né? Ser uma potência da América do Sul? Sim, poderia sim. E talvez desse fato, ter capacidade de ser potencialmente um país forte na América do Sul, os Estados Unidos procurou sempre frear o progresso e desenvolvimento no Brasil. É importante salientarmos uma coisa: os Estados Unidos não é parceiro nosso, eles são concorrentes nossos. O Brasil hoje é um dos maiores produtores do agronegócio de commodities. O mesmo fato são os americanos. Os americanos também são produtores de commodities, entre milho, soja e álcool e até o próprio petróleo, porque o Brasil recentemente, há uns anos atrás, tinha descoberto o pré-sal e isso despertou interesse de grandes empresas exploradoras de petróleo. E isso fez com que os Estados Unidos abrissem um sinal amarelo em relação ao Brasil. O que é que Bolsonaro faz em relação aos Estados Unidos? Eu, sinceramente, acho que de forma alguma Bolsonaro terá, digamos, uma liderança para negociar com os Estados Unidos. E sim, de forma submissa, deixa bem claro, entre aspas, ele cederá o Brasil aos Estados Unidos. Porque ele tem uma afeição pelo sistema militar dos Estados Unidos, ele é um chupa-botas dos americanos, deixa bem claro. Isso é óbvio. Ele não se posiciona como um político de uma potência, futura potência como o Brasil, estrategicamente, e vai lá mendigar. A primeira coisa que errada desse governo fez foi brigar com a pessoa, ou melhor, o país, né, que realmente é o nosso maior comprador, o nosso maior parceiro comercial, que é a China. O Brasil é produtor de commodities, não de produtos manufaturados. Então, para que se tornamos país manufaturado, é necessário que desenvolvemos nosso processo industrial. Assim como nosso processo industrial não é desenvolvido, que projetos bacanas Ciro Gomes tinha para a implantação desse governo, nós vendemos matéria-prima. Para quem não sabe, commodities é matéria-prima, minério, soja, café e entre outros ingredientes. Esses mesmos ingredientes que compõem as commodities, essas matérias-primas, os Estados Unidos também é produtor. Então o que eu faço quando eu tenho um produtor igual às minhas commodities potencial? Eu tento eliminar. Deixamos bem claro qual é o acordo que o Brasil terá com os Estados Unidos. Lembrando que na época do governo de Michel Temer, os Estados Unidos queria embargar com uma taxação de 25% de imposto de exportação o aço minério brasileiro. Nós já não temos mais o mercado arábico em questão do frango. O nosso aço sofreu embargos
na União Europeia e o que resta agora é ser submisso aos Estados Unidos. Isso é lamentável porque, de forma estratégica, o Brasil não se posiciona como país potencialmente hegemônico na questão econômica ou geopolítica. Então, para quem muitos não entendem essa situação e acha que é grande vantagem esse encontro, jamais, de hipótese alguma, seria um encontro que nos causaria lucro. Percebendo? Possivelmente seríamos digamos, uma colônia na geração moderna para os Estados Unidos. E fala no Twitter, no Bolsonaro, pela primeira vez em muito tempo, um presidente brasileiro que não é anti-americano chega a Washington e o começo de uma parceria pela liberdade e prosperidade que os brasileiros sempre desejaram. Mentira, Bolsonaro! Você é um canalha mentiroso. Nunca o Brasil, de hipótese alguma, foi anti-americano. Lembre-se que na Segunda Guerra Mundial o Brasil foi parceiro, justamente com o período da ditadura militar, com os Estados Unidos. E cedemos a nossa base de Alcântara para que eles pudessem usar de base para a Segunda Guerra Mundial. Quando você vem em seu Twitter falar essas asneiras, essas mentiras, você é um propagador de mentiras, um diflamador, um descarado, porque fala disso, isso mostra o quanto você não estudou história. O Brasil sempre se posicionou estrategicamente e economicamente para defender seus interesses internos e não ser submisso à potência norte-americana, como muitos países. Nós não somos mais colônia. O único país que tivemos como colônia foi Portugal, e jamais depois da nossa independência, claro que nós tivemos um período mandado pela Inglaterra, mas da década de 30 do século passado para cá, o Brasil se posicionou de uma forma diferente. Quando você vem em suas redes sociais no Twitter falando essa asneira, essa mentira, isto mostra a ignorância que você tem, a falta de estudo que você tem. Brasil jamais teve um político algum que se posicionasse. Lembre-se da ALCA. Quem não se lembra da ALCA nos tempos do Fernando Henrique Cardoso? O Brasil seria prejudicado com a livre comercialização das Américas. Fernando Henrique foi muito estratégico e protegeu o Brasil, porque senão os embargos que seriam derrubados com as taxas de importação fariam com que o Brasil seria extremamente invadido com produtos norte-americanos, prejudicando as nossas empresas e a gente sem ter força de jogar nossos produtos para os norte-americanos. É uma asneira, uma mentira, é uma falta de estudo, você é uma pessoa despreparada, é verdade que isso nunca aconteceu, lamentavelmente que tem pessoas que seguem você e achando que essa sua ideia é verdadeiramente correta. É um mentiroso, eu digo isso com toda a liberdade, porque quando em 95, quando o Fernando Henrique Cardoso, que teve essa audácia de não aceitar a ALCA, na verdade existe uma movimentação brasileira, eu era pré-adolescente e não era uma pessoa desinformada, já conhecia muito bem como é que funcionavam nossas políticas. Então veja bem, se você acha, porque o fato que você tem que colocar no Twitter, nós hospedaremos em Blair House, é uma honraria concedida a pouquíssimos chefes de Estado, além de não custar um centavo aos cofres públicos. Agradecemos ao governo americano a todo respeito e carinho e que nos está sendo dado. Mentira novamente. Há interesses escusos norte-americanos por trás disso. Se você acha que Estados Unidos sempre foi um país bondoso, diga por que é que na guerra entre Estados Unidos e México, o México ficou totalmente destruído, acabado em relação ao México, e países nortes, acolá e caribenhos não são ajudados pelos norte-americanos. Você é um descarado. Eu digo isso com toda a liberdade, porque cada dia mais, nesses quase 90 dias de governo, você simplesmente não mostrou nada, seus ministros é um desgoverno total, você não está trazendo nada, existe uma reforma da Previdência totalmente tosca, errada, que vai prejudicar o brasileiro, você não tem nível acadêmico, você não tem formação. E quem está falando aqui é uma pessoa que tem a graduação e pós-graduação na área da economia, na área da administração, que conhece muito bem do que está falando. E quando você vem isso e entorça isso nas suas redes sociais, levando uma quantidade de leigos, apoiadores e seguidores de você, você mostra a imagem deturbada do país. Nós temos que proteger nossas coisas internas, nossa soberania interna, nossas estratégias internas, como os norte-americanos fazem. E aí você vai fazer o quê? Vai entregar o que lá? O pré-sal ou algo mais? Então, é totalmente ridículo isso que se diz que pela primeira vez um político anti-norte-americanos, né, está lá para fazer parceria.
Veja bem, meu amigo, veja bem. Você não sabe o que os Estados Unidos, para proteger a sua hegemonia política ameaçada pela gigante China, é capaz de fazer. Então, no mais, galera, eu me despeço com isso. Vejo que realmente o nosso presidente é um pouco desinformado em sua história e um pouco exagerado, para não dizer mentiroso, em suas redes sociais. Pouco não, ao extremo. É o extremo mesmo, né? Então, valeu, até a próxima. Diamonds in my mouth.